Olá, queridos amigos do Seara de Luz. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria parabenizar todos e todos, queridíssimos amigos, por mais um ano de trabalho, nesse período em que a casa comemora seu aniversário. E a gente sabe que é sempre uma alegria muito grande para o espírita quando ele consegue perceber nessas datas onde há uma espécie de reavaliação, né, das atividades, dos trabalhos. O aniversário serve muito para isso. É um momento de confraternização, apesar de estarmos separados no sentido físico, né? As atividades que estão podendo ser feitas são pouquíssimas, normalmente aquelas ligadas à comunidade, enfim, cestas básicas, enxovais de gestantes, essas coisas, mas estamos ligados pelo estudo, estamos ligados pelo diálogo mesmo do dia a dia, pelos WhatsApps, pelas ligações de telefone, pelas redes sociais, enfim, e ligados principalmente pelo coração. Então, parabéns a todos vocês e estejamos sempre juntos, unidos e com disposição íntima para prosseguir trabalhando. Bom, nesse mês do aniversário, a casa me solicitou que nós fizéssemos uma breve abordagem sobre uma parábola, a parábola do juiz iníquo, que é uma parábola até muito pouco falada, muito pouco comentada. Assim, nós não encontramos assim, palestras no meio espírita, pelo menos, assim, muito sobre essa parábola. Pelo menos eu não tenho visto, não me recordo de ter visto alguém falando sobre essa parábola. É uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Né? Então, nós vamos aqui, eu vou ler a parábola, né, porque, enfim, não sei se todos conhecem, então é bom a gente ler para podermos fazer algumas considerações sobre ela. Né? Então, Lucas apresenta assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós já estamos vendo que a ideia da parábola, de certo modo, ela já nasce apresentada, né? Já está apresentada. Orar, o dever de orar e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a parábola, meus amigos. Essa é a parábola. Então, nós estamos aí diante de uma daquelas parábolas, praticamente todas as parábolas de Jesus são muito enigmáticas, né? E à medida que
o tempo vai passando, o homem vai amadurecendo psicologicamente, espiritualmente, moralmente, é à medida que ele também vai, de alguma forma, conseguindo fazer uma certa tradução dessas parábolas, né? Porque não são coisas tão simples assim. Aparentemente, né? Aparentemente, o que temos aí? Né? O que temos aí? Temos uma historinha trazida por Jesus, como sempre, as parábolas são aquelas historinhas que, no fundo, elas trazem um ensinamento moral relevante, né? Mas que ele narra um fato corriqueiro da vida. Corriqueiro. Quem é o juiz? Juiz é aquela figura dentro de uma cidade, dentro de uma coletividade, que aplica o direito. E o que é o direito? Bom, o direito é a expressão da lei. A lei que se aplica, a lei que vale para todas as pessoas. Então, o juiz é aquele que resolve as demandas alheias com equidade. E o que quer dizer com equidade? Com presteza, com justiça. Né? Com justiça. E justiça é dar a cada um o direito que cada um tem, no tempo certo. Bom, nós já estamos vendo aí que, na verdade, a parábola é intitulada do juiz iníquo porque ele era injusto. Ele era injusto porque não estava dando o direito àquela pessoa, né, aquela viúva, não estava dando direito àquela viúva, né, no tempo que ela precisava. No tempo correto, imediato, né? Porque eu não vou dizer dando o direito quando ela pediu logo, porque existe um tempo para se conceder os direitos também, já que aquele contra quem havia a demanda, o litígio, a pugna, a refrega, o embate, seja lá a designação que você queira, a disputa contra aquele que era o adversário, que eles reconhece o meu direito contra meu adversário. Na verdade, ele também tem o direito de promover a sua manifestação, a sua defesa, enfim. Ele tem que ser ouvido. Né? Então, há tempo para tudo. O juiz justo não é o juiz que julga rápido, é o juiz que julga conforme a lei no tempo que deve julgar. No caso dele, ele não estava julgando, tanto que ele disse que não queria atendê-la. Olha como Jesus vai narrando para demonstrar a condição dele de não ser um juiz justo. E Jesus também, na parábola, classifica esse juiz como alguém que não temia a Deus, e a expressão temer a Deus era daquela época de Jesus mesmo, hoje ainda se usa muito, né? Aqueles que é uma expressão do Velho Testamento. Quando Jesus chega, o que vigia? O que vigia era o Velho Testamento, né? Os 10 mandamentos e a lei de Moisés e os profetas, né? Então, temer era a conduta da relação entre o homem e Deus daquela época. Jesus aparece e propõe amar a Deus, e não temer a Deus, mas amar a Deus. Mas ele, obviamente, dá o contexto da época. Então ele diz, este homem, esse juiz, no caso, ele não temia Deus, ele se guiava pelo não temor a Deus, e não temia os homens, né? E não tinha consideração pelos homens. Então ele não atuava nem com a mística, que é a relação da criatura com o Criador, nem a ética, que é o bem proceder em relação a uma pessoa e a outra, né? Então ele era uma pessoa, neste sentido, insensível a qualquer desses dois apelos. Nem a lei divina, nem a lei dos homens. Na lei dos homens, quer dizer, as demandas dos homens, as solicitações dos homens, a humanidade, vamos dizer assim. Ele não se guiava pelo sentido, pelo sentimento de humanidade. Né? Então ele era insensível. E o insensível
também é indiferente. Então notem como Jesus está caracterizando isto para dizer o porquê ele era iníquo, o que é que fundamentava ele ser injusto, ou seja, extemporâneo, fora do tempo. Extemporâneo é fora do tempo. Não é? Então, a outra figura que nós encontramos nessa parábola é a figura da viúva. Né? Que a viúva representa a desprotegida, a fragilizada, né? A fragilizada. Que no próprio dizer de Jesus, ele, e aí nós já estamos trazendo para a linguagem do Evangelho, né? Existem aqueles que decidem, que estão com o poder naquele momento para decidir a vida daquela pessoa ou daquele conjunto de pessoas, e existem aqueles que são os desprotegidos ou os necessitados. Olha aí que coisa interessante, né? Então é como se uma pessoa estivesse entregue à outra. Tanto que no finalzinho ele diz assim, haverá, pois, justiça quando o Filho do Homem vier? Na sociedade haverá justiça? Né? Quer dizer, a partir daquelas figuras iníquas, né? Ele diz, haverá fé no momento em que o homem... E a fé aí, nós vamos ver lá na frente o que significa isso. Então observe como há profundidade nessa parábola. Ela conta a história que você lendo, vendo, resolvido o problema. Ele estava indiferente e por algum movimento ele passa a não ser tão indiferente assim, que é a questão da importunação. Tanto que ele diz, ela continua me molestando. Mataram isso? Então, trazendo para o campo do Evangelho, nós temos aí uma relação, porque primeiro Jesus vai dizer, o escândalo é necessário. Ora, por que o escândalo é necessário? Aí o Espiritismo vem e explica. Ora, Jesus disse isso porque nós pertencemos ainda a uma categoria de mundo que é provas e expiações. Então é necessário que alguns espíritos passem pelas expiações, quando as provas já não produziram resultado em relação àquele espírito. Tudo foi tentado, tudo foi feito, tudo foi elaborado, mas não houve como aquele espírito mudar. Então ele teve que ser incluído em uma determinada situação reencarnatória na qual ele dependia da decisão de uma outra pessoa. É nesse sentido. O escândalo é necessário. É necessário por quê? Porque é necessário que o indivíduo ainda seja colocado em situações de fragilidade. Para dentro da situação de fragilidade, ele se mobilizar. Vejam que ela vai e pede. Ela vai e pede. Ela fica importunando ele. Fica pedindo. Ora, né? Lembram que ele diz assim? E o Senhor... promoverá, mobilizará os recursos para que a justiça seja feita, ainda que tardia. Notem essa sutileza do mestre aí. Ainda que de modo tardio, quer dizer, atrasado, porque o juiz não queria fazer a justiça. Mas ele foi, de algum modo, incomodado. Quando ele diz, ela me incomoda. Lembraram isso aí? Ela me incomoda. Né? Quer dizer, ela passava pela expiação, ela precisava do provimento judicial, ou seja, da decisão que tinha que dar o direito a ela em face do adversário dela, né? Ele não queria atendê-la, porque não temia Deus, nem tinha nenhuma consideração pelos homens. Os pilares centrais da nossa conduta, do nosso campo decisório, quais são? Deus, para aqueles que veem Deus, percebem Deus, tentam chegar a Deus, tentam compreendê-lo, ou, no mínimo, o sentimento de humanidade, de solidariedade. Não é tanto que nós temos na nossa legislação, no mundo também, mas na nossa legislação, nós temos microsistemas, digo na nossa aqui no Brasil,
temos microsistemas jurídicos criados em razão das situações de fragilidade de determinados grupos sociais, do idoso, né? A Lei Maria da Penha para proteger a mulher vítima de violência, né? O do consumidor, vítima de golpes, de enganos por aqueles que vendem os produtos, enfim, os microsistemas que nós já temos aí, e que são muito conhecidos por todos nós, né? Ou seja, em razão daquela debilidade, daquela deficiência, daquela fragilidade, a lei, o legislador, né, o nosso Congresso Nacional criou uma lei para suprir essa necessidade. Então houve provimento que o juiz da parábola não queria. Ele era injusto por isso. Porque apesar dele ver que ela é uma mulher viúva, ou seja, naquela época, uma viúva, ela não havia previdência social. O marido provia a família. Não havia previdência social. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? Então, uma viúva era socialmente uma pessoa muito fragilizada, né? Uma pessoa com necessidades muito de sobrevivência pessoal dela e dos filhos. Não fala em filhos aí, eu estou colocando filhos, né? Mas, né, vamos supor que tivesse. Mas ela em si já era alguém que tinha essa necessidade. Então, o escândalo é necessário, ou seja, ela foi posta nessa condição por necessidades evolutivas. Para o espírito, ele vai compreender isto, ele vai aprender com essa situação de debilidade, ele vai ter que pedir ingressar no estado de humildade. Ele vai ter que pedir, né? Por conta dessa situação de expiação. Do outro ângulo, ele sentiu incômodo, mas notem que ele não queria ser incomodado. É o incômodo ainda do personalista. Ele não tinha a regra divina, ele não tinha a regra da humanidade. Qual era a regra dele? A dele mesmo. Quem é o personalista? Aquele que supervaloriza a sua personalidade, a sua imagem, né? O seu título social, a sua condição social, já projetada aí, estou já projetando socialmente. Né? Então a gente vê pessoas que às vezes não tinham o que comer, mas por determinadas habilidades, talentos em várias áreas no esporte, se sobrelevam, então levam para aquela realidade nova as suas características, né? Muitas vezes as suas deformações morais, deformações emocionais, né? E se submetem outras pessoas a essas situações, como se ele estivesse retransmitindo aquela dificuldade que é dele, manifestando também para outros, né? Mas enfim, então este incômodo é um incômodo personalista, é um incômodo para a não submissão. Ele não fazia por amor, ele não fazia, não estava resolvendo o problema dela, porque ele queria auxiliar, ele queria servir, né? Então ele está sendo, na verdade, molestado, né? Eu acho que, deixa eu pegar aqui o texto para ser fiel ao texto. Ele usa a expressão, deixa eu ver aqui, ele usa a expressão importunado. Mas o importunar, se você for buscar o radical etimológico da palavra, importunar é molestar. Molestar vem de moléstia. Moléstia é uma doença. O que é uma moléstia? É uma doença. Então, vocês estão alcançando aí onde nós estamos chegando, né? Onde nós estamos chegando, né? O fato dela ir pedir, o fato dela insistir, dela, né, estar sempre ali, levando a ele aquele pedido para que ele julgue. Ele era o juiz, ele tinha que julgar. O fato de fazer isso estava
conduzindo a ele a esse desequilíbrio, né? A esse momento, esse incômodo da personalidade, porque tudo dele está centrado no ego. Está ali nesse campo, nesse centro diretor mais externo do psiquismo, cá fora, que trata da vida de relação, das coisas da relação, né? É o ego que mede, é o ego que pesa, é o ego que avalia, é o ego que diz o que é justo ou injusto, né? É o ego que diz se você merece ou não merece. Ninguém pode dizer se merece ou não merece, mas nós dizemos. Porque somos seres egóicos ainda, somos, né, ególatras. Né? Não temos ainda a exata medida de justiça. Não somos equânimes. Né? Não trazemos a equidade como norma de conduta. Né? A equidade que vai nascer da razoabilidade. O que é razoabilidade? Aquilo que é razoável. O que é razoável? Aquilo que está conforme a razão. Mas que é a razão? Bom, a razão já é um senso mais complexo, o fruto, o produto de outras tantas ganhos, recolhimentos, avanços, consolidações de conhecimento. A razão é a atividade intelectiva, a razão é o resultado das experiências vividas através de muitas encarnações. A razão atende a uma base instintiva. O instinto é muito útil, né? O instinto é muito importante. Atende a uma base instintiva. O instinto, enfim, ele é orientador. Há um ponto no Livro dos Espíritos que os Espíritos vão dizer, lá na primeira parte da obra, quando ele trata sobre inteligência, instintos e inteligência, que eles vão dizer, eu não sei se está na questão 75, eu estou sem o livro aqui agora, senão eu ia dizer a vocês, mas eles vão dizer que, em muitos casos, o instinto é mais seguro do que a razão. O instinto é mais seguro do que a inteligência. Né? Olha que coisa. Por quê? Porque ele não falha, ele não erra. Ele é direcionado, ele é estruturado nos reinos inferiores, quando nós passamos pelos reinos inferiores, para sempre acertar. Sempre propugnar pela vida. Sempre trabalhar em favor da vida. Né? Então, a razão é esse conjunto, a razão são os sentimentos, a razão é a intuição. Olha aí outro campo importante. Né? A intuição é o conjunto, tem vários tipos de intuição, né? Mas eu estou falando da intuição anímica, a intuição que nasce do centro de profundidade da alma, do Deus em nós, que vem transitando para chegar aqui fora, para aportar aqui fora no ego, no campo do consciente, para dizer não faça, ou dizer faça. Né? Então, a razão é esse conjunto total. Mas, enfim, então, ele promove, ele não quer se submeter, pelo seu personalismo, àquele incômodo, que é essa moléstia, esse importunar, esse molestar essa doença, né? Essa doença, que para ele se torna essa doença, ou reativação dela, vamos ver na frente. Né? Então, ele não é algo nobre. Ele quer, na verdade, como todo personalista, ele quer descartar. Vou me livrar logo dela, vou julgar isso aí, vou me livrar dela. Não é, amigos? Então notem como essa parábola, ela guarda muita profundidade. Nós aqui estamos analisando essa parábola, nós não estamos alcançando, eu acho que, eu não sei vocês aí, né? Mas nós não estamos alcançando, eu não sei, nesse 10% do que é possível alcançar. Vocês estão notando isso, né? Desculpem, né? Eu não sei se nós estamos chegando lá. Né? Então, prossegue.
Eu estou descrevendo os pontos essenciais da parábola. Ouvi o que diz o injusto juiz. Então Deus é onisciente. É isso que ele quer dizer. Tudo sabe, tudo conhece. Inclusive sabe por que o juiz era injusto. Ele já tinha dito, Jesus até diz, o juiz é injusto porque ele não teme a Deus, nem tem solidariedade aos homens. Ele não tem mística, nem tem ética. Mas eu te digo a verdade, Deus fará justiça rapidamente àquele que ora dia e noite. Olha o ponto da parábola lá do primeiro versículo, né? O versículo primeiro, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dia e noite, orar dia e noite. Orar é conectar-se com Deus, é elevar-se para Deus, é entregar-se a Deus. Né? Então, notem, e ele fará isso ainda que de modo tardio. Por que tardio? Porque o indivíduo tem a expiação para passar. Notaram essa questão da expiação como é importante aí? O indivíduo tem a expiação para passar, senão ele não aprenderia. Né? Uns estamos entregues aos outros. Como é que Deus faz a justiça? Criou a necessidade dos homens estarem juntos, lei de sociedade, criando o instinto gregário e outros instintos, para que os homens permaneçam juntos, os seres humanos permaneçam juntos, porém, uns dependendo dos outros. Com as reencarnações, essas posições vão se alternando. Quando os aprendizados não são feitos, nós somos submetidos àquilo que promovemos aos outros. No caso da viúva, não sabemos o passado da viúva, né? Não sabemos. Mas a lei é de justiça. A lei é de justiça. Então, amigos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas todos nós somos o quê? Somos juízes de nós mesmos. Olha, já estamos aí em um outro nível dentro dessa parábola. Primeiro, um nível social, o nível da relação coletiva, da relação entre as pessoas, um juiz e uma viúva. Um juiz, uma viúva e um adversário. É a questão social. Ele tinha que julgar, ele tinha que dar o direito a ela. Notaram isso? Mas agora, eu estou querendo, se vocês me permitirem, trazer essa parábola para o nível individual. Porque se nós observarmos as parábolas de Jesus, é sempre bom a gente fazer essa observação. Muitas vezes ele conta uma historinha no campo social, porque vale, a lei também é para as relações, mas a lei também é para o próprio indivíduo. E agora? E agora podemos fazer uma análise dos aspectos psicológico, moral, espiritual da parábola, individualmente considerada. Então, juiz. Quem é juiz? Notem, na verdade, que Jesus, até em um determinado momento, até em um determinado ponto, ele vai dizer isso. Né? No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer assim: mas quem me designou juiz de vossas demandas? Lembra dessa passagem? Nós estamos no capítulo 18, né? Mas no 12 de Lucas também. Se você voltar lá, vocês vão ver que o indivíduo vira-se para Jesus e diz: diga a meu irmão para ele dar minha parte na herança. Aí Jesus volta para ele e diz: meu amigo, quem me designou juiz de vossas demandas? Ou partidor delas? Partidor é aquele que divide, né, que dá a parte de cada um. É o partidor. O que me nomeou partidor? Eu não sirvo a isso. Significa dizer, cada um seja juiz de si mesmo.
Olha aí o mestre. Olha como ele está conduzindo o indivíduo para isso. Nós, muitas vezes, elegemos pessoas como juízas das nossas questões com outras. Mas isso é incorreto. Isso é incorreto. Vamos fazer uma nova análise agora do ponto de vista individual. Não é que a coletiva esteja errada, mas vamos fazer a individual, né? Para ver como essa parábola também se aplica a todos nós individualmente. Somos juízes de nós mesmos, portanto. Lei, ou seja, somos aqueles que vamos aplicar a lei. Lei. Mas que é lei? Lei, se você for para o radical do latim, você vai encontrar lei como ligare, no latim, que significa aquilo que liga. Aquilo que liga. Mas liga o quê? A criatura ao Criador. Temos a lei do ponto de vista social. Temos um Congresso Nacional que edita leis para ligar as pessoas através de negócios jurídicos, de atos jurídicos, de fatos jurídicos. Um fato vivido, qualquer que seja na sociedade, tem uma repercussão jurídica. Morreu alguém, mas tem uma repercussão jurídica. A herança, a isto, a aquilo, tem uma repercussão jurídica. Porque tem uma lei que atribui ao fato uma consequência jurídica. Mas do ponto de vista espiritual, é essa lei que Jesus se refere, porque o Evangelho é moral. Muito embora as orientações de Jesus tenham influenciado também na legislação, em especial no Ocidente. Mas não vamos tratar disso. O que é a lei? Ligare. Nós conhecemos o religare, né? Que é a religião. É tornar a ligar aquilo que se desconectou. Então a religião é um caminho de religação da criatura com o Criador. Mas a base para essa religação é a lei, que é o ligare. Na verdade, amigos, nós nunca estivemos fora de Deus. Lembram em Atos dos Apóstolos 17? Né? Nós vamos encontrar lá uma expressão de Paulo de Tarso, onde ele diz: em Deus estamos, Deus somos. Se estamos em Deus, Deus somos. Para onde nós vamos? A Deus. Deus sempre, Deus em tudo, Deus em todas as coisas. Deus no ar, Deus no mar, Deus no céu, Deus nas aves, Deus nos vegetais, Deus no outro ser humano, Deus em nós. Em Deus estamos, Deus somos. Se em Deus estamos, Deus somos. Em Deus nos movemos. Paulo diz isso, sintetizou tudo que existe sobre esse ângulo aí. A frase é pequenininha, mas sintetiza tudo. Então a lei, amigos, é aquilo que liga a criatura ao Criador. Mas onde? Ele está fora? Não, ele também está dentro. Jesus diz isso: o reino dos céus está dentro de vós. Então existe em nós a influenciação do reino que estabelece um eu superior. Um eu superior. A divindade em nós. De onde nasce a nossa consciência. A consciência vem guiada por esse campo mais interno de profundidade até chegar aqui fora. Não faça isso. Não faça isso. Então notem, amigos, que a lei pode ser esse ligare, aquilo que liga, ou legere, aquilo que se lê. Aquilo que se lê. Lê como? Que se vê, que se percebe, que se capta, que se intui, que se sente. Tudo isso é lei. Ninguém pode violar a lei. Não existe essa possibilidade. Isso é impossível. Se alguém pratica um ato grave contra outra pessoa, está acontecendo porque
a lei permite que aconteça. Pode fazer até um determinado ponto. Ou só será praticado em relação àquele que tenha que se submeter à sua ação injusta. Se ele não tiver que se submeter à ação injusta, você vai tentar, mas a lei vai excluí-lo. Porque é da lei a causa e o efeito. A viúva estava sob o comando dele, estava sob o ambiente, o campo decisório dele. Quando ela procura ele para ele julgar aquela demanda contra o seu adversário, quem é o adversário dela? A consciência. O compromisso que ela fixou para aquela encarnação, para aquela situação. Notem que a viúva está se assemelhando um pouco ao próprio juiz. Notem isso, porque a viúva, nesse contexto, nessa caracterização, não poderia ser o ego personalizado, o ego culpado, o ego que estabeleceu compromissos, o ego que precisa ressarcir, ou seja, reharmonizando-se a si mesmo. Que demanda a viúva estava propondo ao juiz? A demanda que a viúva estava propondo ao juiz era o perdão. Olha aí, eu não sei se vocês estão concordando com isso, viu? Não sai por aí divulgando isso não, isso eu estou fazendo aqui algumas conjecturas dentro do que o instrumental que a doutrina espírita nos oferece. Eu separei um texto de Joana de Ângeles aqui para ler do livro Em Busca da Verdade, mas o texto é um pouco longo, eu não sei se vai dar tempo da gente ler. Mas é um pouco isso. Ela vai falar desse conflito interno, desse embate sobre esses dois centros, este eu superior e este eu inferior, caracterizado pelo ego. Que o nosso ego, como ele não tem uma abertura, um campo de manifestação muito amplo, ele é limitado às sensações, ao campo sensório, às buscas materiais, aos prazeres, aos gozos. Ele está muito ligado a isso ainda. Mas à medida que ele não consegue sobreviver, porque ele viola a lei, e ele começa a ter a noção de que viola a lei, ele começa a se sentir incomodado. Como o juiz da parábola estava incomodado. Ele, de algum modo, começou a perceber que ele não estava cumprindo com o dever. Havia a lei divina, que ele não temia a Deus, e havia a humanidade, a ética, o bem proceder, a solidariedade. Ele só julga. Vá, tome aqui, eu quero o seu perdão, tome meu perdão, vai embora. Vocês não fazem isso. Eu sei que quando vocês perdoam mesmo. Mas normalmente nós nos livramos das pessoas que nos pedem perdão. Por que nos livramos? Porque sabemos que nós, de nossa parte, também praticamos atos injustos, graves, muitas vezes, em relação a outras pessoas. Não estou moralmente autorizado a dar perdão. Alguns entram num estado tão grave de alienação para não viver essa relação e não sequer ouvir, que fazem estados psicopatológicos complexos de indiferença moral gigantesco, algo muito difícil de modificar, estados de narcisismo.
que geram patologias, psicopatologias muito difíceis de resolver em uma, duas ou em poucas encarnações, com desdobramentos, às vezes até, de alienações esquizofrênicas, loucura. Amigos, não é tão simples assim não, mas vocês podem ver que a base é moral. A base é moral. A base está no não cumprimento do dever. E qual é o dever de todos nós? Amar. Gera o conflito. Então esse conflito, ele vai ser, de certo modo, um ponto importante para o crescimento daquele indivíduo. É chamada dor sensibilização. Vazios, depressões, né? Aquela depressão, aquele vazio, aquela coisa assim, a vida não tem sentido, falta alguma coisa. Há pessoas que já nascem com processos depressivos ou processos ansiosos muito complexos, muito complicados, mas tudo está ligado ao não cumprimento do dever, antes ou agora. Antes ou agora. Né? Então é nesse sentido, meus amigos, que ele vai resistir à mudança. Nota que ele dá um tempo, mas não quer atendê-la, Olha, eu vou me livrar logo, é o descarte, vou me livrar logo para ver se isso, mas ela já havia molestado ele. Ou seja, ele já era portador da moléstia que ela ativou quando ela pede o perdão. Nota, esse pede o perdão, gente, eu que estou colocando aqui, não está na parábola não, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo um exercício de movimentação, de enriquecimento, de aprofundamento disso para nossas próprias vidas, tá certo? Eu não li isso em nada, em obra nenhuma. Tome com certa cautela, apenas reflitam sobre isso. Não tome isso como uma verdade absoluta, um exercício. Eu estou dizendo, um exercício. Então, é nesse sentido que ele vai opor resistência. Ele vai opor resistência. Mas essa dor é muito intensa. Essa dor é muito forte. Porque é necessário o escândalo. É a parte da viúva, do ego, do próprio ego nosso. Aí já estamos trazendo pra gente. Lá atrás, no campo social, era a viúva. Mas nós somos esse ser fragilizado. O ego é essa viúva desprotegida e fragilizada. Por quê? Porque ele não se relaciona para fora, ignora as outras pessoas e não se relaciona para dentro. Onde está o reino? Este eu superior. Deus, como Jesus se refere, não temia Deus e não considerava os homens. Olha o mestre, onde ele está chegando. Né? Significa dizer, se você não se relaciona com Deus, não se relaciona com outras pessoas, você está só. Quem vive só? Ninguém. Você leva um período assim, se punindo, até uma encarnação, até duas, até outras, mas você não vai suportar, porque virão aqueles que vão lhe pedir perdão humildemente. E eles vão ensinar essa humildade. Isso vai lhe incomodar. Porque não é o seu ambiente. O seu ambiente é da superioridade, é o da impositividade, né? É um ambiente onde você manda, descarta, elimina, mata. Muitos matam a outra pessoa. Há relações que vão migrando para campos onde o indivíduo vai vendo que ele está sendo solicitado a mudar, ele não quer mudar, ainda ele não suporta, ele mata ou se mata. Muitos se suicidam. Então Jesus aconselha que o indivíduo ore. Orar dia e noite, orar dia e noite. Aí ele vai dizer, mas Deus vê, porque Deus está em nós, amigos. Quando tem aquela expressão lá, ouvir o que diz o juiz injusto, é esse ser superior em nós, esse ente, esse campo, esse reino de profundidade em nós. Ele sabe tudo. Tudo que está acontecendo aqui fora no ego. Então, amigos, eu queria dizer a vocês que pedir é mudar. Tá certo? Orar
Você vai lá para a questão 659 do Livro dos Espíritos, quando vai tratar da lei de adoração, correto? Quem não está lembrado, vai lá e olha, questão 659. E tem lá, na oração você pode ter 3 condutas: louvar, pedir e agradecer. Louvar é elevar em oração, elevamos-nos acima da matéria, então ingressamos no reino. Ingressamos no reino. Vemos Deus em nós, vemos Deus fora de nós, Deus em tudo. E nós ficamos embevecidos, ficamos extasiados com essa beleza que é a criação e que é Deus que nos dá provimento nos estados oracionais de profundidade. Não é orar para pedir coisas materiais. A viúva não estava pedindo coisas materiais, a viúva estava pedindo perdão a ele, o juiz, porque a dívida dela, ela precisava do perdão dele, e ele estava atrasando, retardando. Nas nossas relações não é assim. As pessoas não nos pedem perdão, e nós retardamos, e nós criamos dificuldades, e nós enxergamos defeitos nelas para não darmos o perdão. É o irmão, é o pai, é a mãe, é o filho, é um amigo, é algum colega de trabalho. Quem a vida põe você com essa demanda? Então, amigos, louvar é ingressar nesse estado e dizer, e conscientizar-se da grandeza de Deus e da nossa fragilidade. A viúva tinha a sua fragilidade, ela sabia, e ela precisava do perdão dele para compor este quadro, para se reharmonizar. Pedir é o segundo item que tem lá na 659. Pedir é verbalizar. Pai nosso que está nos... Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre isso, há alguns anos, e aí eu, na formação na elaboração dos meus roteiros, já tarde da noite, meus roteiros eu faço tudo tarde da noite, aí me veio aquela intuição: não, meu amigo, isso é muito simples. Não, esquece isso aí. Pedir, amigo, é mudar. Pedir é mudar. Quem não muda, não pede. Não tem pedido. Pode ter até a verbalização, mas não tem pedido. Você às vezes ora para que o outro mude. Quantas pessoas não fazem? Deus, mude fulano, que ele tenha atenção, que ele tenha mais cuidados, que ele... Mude você. O outro vai mudar. Se você muda, as pessoas que estão na sua relação mudam, pô. Pai, fulano mudou. Está mais compreensível, mais atencioso. Aquele nó emocional de raiva dilui. Não é imediato, mas vai diluindo. Pode não ser nessa encarnação, pode ser em outras pela frente, mas vai diluir, porque você mudou. Né? E agradecer não é, já que estamos falando disso, vamos logo no agradecer também, né? E agradecer não é apenas obrigado, meu Deus, por tudo que... Não. Não é só isso não, meu amigo. Isso tudo bem. É um sentimento de gratidão. Mas qual é a base central da gratidão por algo que você recebeu? É a repartição. O grato reparte. O grato divide com os outros. Eu entrei no reino, nessa comunhão com Deus, recebi recursos que me acrescentaram moralmente, que tornaram minha alma mais dúlcida, mais calma. Eu tive as intuições para que eu aguardasse, para que eu esperasse, para que eu aceitasse, para que eu suportasse. Eu preciso repartir isso. Esse é o grato. O grato não é obrigado, meu Deus. Isso é muito simples. Muito simples, mas vamos lá. Então, renovados pela oração, nós realizamos os processos da nossa integração.
Olha aí. Joana fala muito isso na sua série psicológica. O self, trazendo todos os conteúdos do reino, ingressando, invadindo, ela invadindo o ego, para tornar-se uno, uma unidade. Por que temos psicopatologias? Porque temos fragmentações do psiquismo. Mas o psiquismo unido pelo amor, porque só o amor, olha o amor aí, só o amor é capaz de realizar a integralidade do ser e fazer com que ele, amando, promova a integralidade das suas relações com os outros, obviamente, é incluir os outros sem aprisioná-los, curar-se e curar os outros, auxiliar o processo da relação com o outro, apresentando a eles, por essa ação de amar, a possibilidade de curá-los. Como? Dando o perdão. Perdão produz efeitos antes em nós mesmos, mas também produz no outro. Quando nós amamos. Quando esse perdão não é para se livrar do outro, mas é um perdão de coração, é um perdão para incluir o outro. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões. Claro que essa parábola abre para vários campos aí, muitos. Te abre, é infinito. Né? A gente vai infinito aí. Porque é muita coisa. Eu separei no texto de Joana, como eu falei, belíssimo, onde ela vai trazer algumas filigranas desse processo. Belíssimo texto. Mas não vai dar, nós estamos com 51 minutos de gravação. Então, eu queria concluir dizendo: o reino dos céus, que é o Filho do Homem, quer dizer, a mensagem. Jesus é o Filho do Homem, ele trazia uma mensagem de Deus. O Filho do Homem vai trazer a mensagem para o ego. Mas só haverá repercussão no ego, que é o centro diretor mais externo, se este ego estiver cristianizado. Evangelizado. Né? Evangelizado. Porque a evangelização propõe a cristianização do indivíduo. Né? O indivíduo vê-se como Cristo, propor-se a ser o Cristo, a revelar o ser luminoso que ele é. Joana fala em estado luminoso, de luz interna, né? Mas o estado de luminosidade é projetado para fora. Então a fé, olha, eu quero ser fiel ao texto. Vamos lá? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas o que é fé? Fé vem de fides, que significa fidelidade. Fidelidade ao quê? Fidelidade ao reino. Na terra está o ego, cravado e se relacionando com tudo, no corpo, numa persona. Quando o homem vier, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando a mensagem vier, achará fé, achará campo de fidelidade para que essa mensagem seja retransmitida? Ser fiel é retransmitir com exatidão algo. No caso, retransmitir a mensagem que vem do reino dos céus que está em nós. Ok, amigos? Então eu queria deixar essas breves reflexões sobre esse tema. Naturalmente, o tema enseja outras tantas abordagens, outros tantos aprofundamentos. Queria mais uma vez parabenizar os queridos amigos do Seara de Luz. Deus abençoe vocês, dê paz, dê entendimento, dê sempre compreensão e prossigam no trabalho de vocês, de restabelecer fora, mas também de serem, como todos nós estamos obrigados a sermos, juízes de nós mesmos, auto-perdoando-nos, para que nós possamos consolidar, fortalecer o nosso ego
que está desprotegido, que está abandonado, que está relegado apenas às questões corporais, né? As puerilidades das redes sociais, nada contra as redes sociais, mas todo conteúdo que vem sem nenhum grande sentido, sem nenhuma grande profundidade, né? Valorizando-se aquilo que são fragmentos de ideias, de pensamentos, às vezes de ódio, de ressentimento das pessoas, que nós vamos traduzindo e valorizando as personalidades que se apresentam. Por quê? Porque nós não valorizamos a nossa própria personalidade, num fenômeno brutal chamado de massificação, que Joana trata de um modo belíssimo no livro Amor, Imbatível Amor. Tá certo? E como consequência da massificação, ela diz: perda do senso de humor. Leia esse capítulo, perda do senso de humor, acho que é o capítulo 8º. Perda do senso de humor, ela diz que é uma consequência profunda. Ela dá todas as consequências da massificação. Perda do senso de humor. E diz a instauração de processos autodestrutivos, que é o que tem a ver com a Satanás. Quando o juiz para, o julgador para, ele não aplica a lei, porque a lei que liga, aquilo que liga, ligar é aquilo que liga é o amor. Tal é a lei das leis é o amor, que vai fazer com que nós estejamos sempre bem. Quem ama é sempre jovial, está sempre disposto, né? Apesar de tudo estar quebrando lá fora, acabando lá fora, mesmo no nível corporal. Temos agora uma Covid, mesmo no nível corporal, mas você se mantém íntegro, inteiro por dentro, aguardando, esperando, se submetendo, mas obediente a Deus e resignado, amando a experiência que Deus elaborou para você. Não ser mais um escandalizado, né? Mas um pacificado. Paz para todos, amigos do Seara e todos, obviamente, que nos escutam. Um abraço a todos.